Estamos de volta e é difícil, né, passar um dia longe das telas. A gente estava falando aqui sobre isso. O excesso de exposição a essas informações no celular, no tablet, na televisão, né, isso tudo prejudica a nossa saúde, pode trazer consequências. Tem até um termo que explica esse desgaste cognitivo, né? Natália Dielu vai contar pra gente que termo é esse e o que ele significa na prática, Natália. O termo, Maristela, é brain rot, que significa mais ou menos, numa tradução livre, né, apodrecimento do cérebro. É como se o nosso cérebro ele fosse perdendo, né, a capacidade de novos conhecimentos, né, de outras, adquirir conhecimentos em áreas importantes, concentração, né? A gente está aqui ao lado de Natália Lima, que é neuropsicóloga. Doutora, explica pra gente melhor o que significa na prática esse termo, que foi um dos mais buscados, né, na internet. Exatamente, esse foi um dos termos que foi mais utilizado e que entrou aí no dicionário, né, de Oxford, né, porque representa exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje, de uma sociedade hiperconectada. Então está diretamente relacionada a isso. Quando fala em um termo de um cérebro como se estivesse apodrecendo, a gente está falando também de um cérebro que está parado. O cérebro da gente é plástico, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser desenvolvido. Então, a partir do momento que a gente está dentro desse cenário, onde está ali recebendo só o conteúdo de uma forma passiva, passando muitas horas ali na internet, é exatamente isso que está associado a esse termo. A utilização muito frequente e intensa de vídeos fragmentados e receber aí a informação de forma passiva sem o cérebro estar desenvolvendo. Doutora, é como se a gente perdesse algumas competências, algumas capacidades que nosso cérebro tem? É exatamente isso, né? A gente fala também em poda neuronal, né? Então faz muito sentido a gente falar em poda neuronal. Então imagine uma poda de uma árvore mesmo, né? É exatamente como se cortasse ou diminuísse o desenvolvimento dessas habilidades, né? Que é a atenção, memória, capacidade de resolver problemas. O cérebro ele não está sendo estimulado, ele está ali fragmentado de uma forma passiva. Então é exatamente isso, como se a gente estivesse perdendo mesmo habilidades. Doutora, tem sido muito comum nos adolescentes, né? Nos mais jovens, que é um desafio para os pais. No público adolescente, a gente já tem dados hoje estatísticos também que fala, por um lado, que a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que esse público, criança e adolescente, faça aí uma utilização de 2, 3 horas no máximo para que tenha um desenvolvimento saudável. E a gente vê o cenário exatamente o contrário. Esse público fazendo a utilização ali de 8 horas no dia, né? Então esse é o público que, sem sombra de dúvida, é o público que já é mais atingido, é o público que está mais vulnerável e é o público que realmente deveria estar se desenvolvendo e não está, né? Doutora, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber se em algumas situações as famílias precisam de ajuda mesmo de um especialista, porque isso se torna um vício, né? E aí às vezes é difícil para eles conseguirem comandar isso. Exatamente, às vezes se torna um vício, né? Eu diria que a família, ela precisa estar atenta ao seu filho, né? Se ele está passando muitas horas ali utilizando a internet, né? Esse é o principal sinal de alerta que ele... Obrigada. Então, também. Às vezes é necessário pedir ajuda mesmo de um especialista, Maristela. Assunto importante, nosso tempo está acabando, né, Natália? Importante ter cuidado mesmo com as telas. O N1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.